No capítulo 2 se trata da estrutura da missa, seus elementos e suas partes. Então, no primeiro ponto se trata da estrutura geral da Santa Missa, né? Então, no número 27 se afirma que na missa, sob a presidência do sacerdote que faz as vezes de Cristo, para celebrar o memorial do Senhor, o sacrifício eucarístico, o povo de Deus é convocado para isso. Então, ali se diz que ali se realiza aquela promessa de Cristo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. E na celebração da Santa Missa se perpetua o sacrifício da cruz. Cristo está realmente presente na Assembleia congregada em seu nome, na pessoa do ministro, na sua palavra e ainda de uma forma substancial e permanente sobre as espécies eucarísticas do pão e do vinho. Então é interessante. Então nós temos na Santa Missa 4 presenças de Cristo. Na Assembleia, a pessoa do ministro, a palavra e a Eucaristia. E a Eucaristia. Depois, no número 28, então se fala que a liturgia, a missa, está dividida em 2 partes, em 2 mesas, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, e são um único ato de culto. Um único ato de culto. Então está errado essas pessoas que, por exemplo, que pensam que a parte mais importante da Santa Missa seja a consagração ou a comunhão. Não, porque é um único ato de culto dividido em 2 grandes partes que estão intrinsecamente unidas. Intrinsecamente unidas. Mesa da palavra e mesa da Eucaristia. De fato, na missa, a mesa é posta, tanto da palavra de Deus, então, como do corpo de Cristo. Então, na mesa da palavra de Deus, os fiéis recebem instrução, e na mesa da Eucaristia, os fiéis recebem alimento. E aí há ritos para abrir e ritos para concluir a celebração. Tá certo? Então, os diversos elementos da missa. Então, quando se fala aqui da leitura da palavra de Deus e sua explanação, sobretudo para os leitores, esse tópicozinho aqui pequenininho, Então, quando na igreja se lê a Sagrada Escritura, é o próprio Deus quem faz o seu povo. É Cristo presente na sua palavra, quem anuncia o Evangelho. Então, toda vez que se lê primeira leitura, salmo, segunda leitura, a igreja entende que é Deus que está se falando com o seu povo ali, agora, por meio da liturgia. E quando se proclama o Evangelho, é o próprio Cristo quem proclama o Evangelho. Então, por isso que se proclama. Então, os leitores eles exercem um ministério, o ministério de proclamar a palavra. Então, por isso que não pode ser no improviso. O ideal é que a pessoa seja escalada, seja devidamente preparada, que ela leia com antecedência, que ela reze o texto, porque no momento em que ela está proclamando a palavra, ela está dando voz ao próprio Deus que está se comunicando com aquela assembleia, salvando aquela assembleia, estabelecendo uma aliança com aquela assembleia. E por isso se fala que as leituras da palavra de Deus que oferece a liturgia um elemento da maior importância devem ser escutadas por todos com veneração. Ou seja, às vezes a gente vê na celebração as pessoas participando com tamanha piedade da oração eucarística, do momento da consagração, mas no momento da escuta da palavra de Deus, no momento da homilia, as pessoas estão lá, nem tchum, prestando atenção, pois também é Cristo que está ali, nos instruindo, nos ensinando, nos exortando. E embora a palavra divina contida nas leituras da Sagrada Escritura seja dirigida a todos os homens de todos os tempos e seja para eles inteligível, no entanto, a sua mais plena compreensão e sua eficácia são favorecidas por um comentário vivo, isto é, a homilia. Então, a homilia, a finalidade da homilia é trazer para a atualidade, tornar viva aquela palavra que foi proclamada, atualizar aquela palavra para aquela assembleia que está ali participando. Depois, quando se fala aqui, ou orações e outros elementos que pertencem à função do sacerdote. Então, são as chamadas orações presidenciais, que somente o padre deve rezar. Então, o padre, fazendo as vezes de Cristo, dirige essas orações a Deus em nome de todo o povo santo e de todos os presentes. Então, quais são as orações? São as orações coleta, oração sobre as oferendas e oração após a comunhão, e em primeiro lugar, a oração eucarística. Então, oração eucarística, que é aquela longa e grande oração do momento desde o prefácio até a consagração, até a doxologia final. Oração coleta é a primeira oração da missa. Oremos,
chama-se de coleta porque colhe as intenções do povo e apresenta-as a Deus. As orações sobre as oferendas, depois que se prepara o pão e vinho sobre o altar, que se reza sobre o pão e vinho. E a oração pós-comunhão. São chamadas orações presidenciais. Depois se diz que compete também ao sacerdote fazer certas admoestações previstas no próprio rito, né? Então, por exemplo, quais são essas admoestações? Então, por exemplo, o convite a fechar os olhos para o ato penitencial, o convite ao hino de louvor, né? Depois, anunciar a palavra de Deus e dar a bênção final, também é função do sacerdote. Introduzir os fiéis com brevíssimas palavras na missa do dia, explicar o sentido da missa do dia, após a saudação inicial antes do rito inicial. Pode-se explicar um pouquinho, introduzir as leituras que serão lidas, né, antes da liturgia da palavra. Antes do prefácio, introduzir o povo no sentido daquela oração que vai ser rezada, nunca dentro da oração. E antes da despedida, ao terminar toda a ação sagrada, de repente uma palavrinha final. E pelo fato de ser oração presidencial, exige que sejam proferidas em alta voz, escutadas com todos, e não pode ter nenhuma outra oração ou nenhum instrumento musical tocando nesse momento. Número 32. E há orações também que o padre reza em segredo, que fazem parte da própria piedade do padre, que são as orações antes para a leitura do Evangelho, na preparação dos dons e depois da comunhão dos sacerdotes. São orações que o padre reza em absoluto silêncio, né? Nós temos outras fórmulas também utilizadas na celebração, né? Porque a celebração da missa, pelo fato de ser uma celebração comunitária, então, para demonstrar esta comunitariedade da celebração, então, nós temos os diálogos entre os celebrantes fiéis reunidos e as aclamações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. São algumas dos diálogos que se tem. E as aclamações. Eis o mistério da fé. Aí o povo responde. Toda vez que se come deste pão. Isso é aclamação. Tá? E esses diálogos e aclamações favorecem a estreita comunhão entre o sacerdote e o povo, né? As aclamações e respostas dos fiéis à saudação dos sacerdotes e as orações constituem aquele grau de participação ativa por parte da Assembleia dos fiéis, que se exige em todas as formas de celebração da missa para que se exprima claramente e estimule a ação da comunidade, né? A ação da comunidade. Há ainda outras partes da celebração, número 36, que pertencem a toda a Assembleia convocada, que são o ato penitencial, que se reza todos juntos, a profissão de fé, a oração das preces, que é o povo que normalmente reza a oração e o povo aclama, respondendo, e a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Nós temos algumas outras orações que constituem um rito ou ato por si mesmos, tá? Como o Glória, o Salmo responsorial, o Aleluia e o versículo antes do Evangelho, o Santo, a aclamação da anamnese, eis o mistério da fé, e o cântico depois da comunhão, né? Então, são fórmulas que são orações previstas dentro da liturgia, que por si só constituem um rito litúrgico. Outras fórmulas acompanham o rito. Então, por exemplo, o canto de entrada, o canto do ofertório, o canto da fração, que seria o Cordeiro de Deus, e o canto da comunhão. Nós temos aqui os modos de proferir os vários textos, né? Então, há textos que devem ser proferidos em voz alta, quer seja pelo sacerdote, diácono, pelo leitor ou por todos. E a voz deve corresponder ao gênero próprio do texto, se é leitura, oração, admonição, aclamação ou cântico, né? Então, uma coisa é você ler, outra coisa é você rezar, outra coisa é você admoestar, outra coisa é você aclamar, outra coisa é você cantar, né? Se fala aqui também da importância do canto, na ação litúrgica, né? Por exemplo, o próprio apóstolo estimulava
que os fiéis pudessem louvar a Deus com hinos e cânticos espirituais, basta conferir Colossenses 3,16. Santo Agostinho dizia que cantar é próprio de quem ama, e o velho ditado popular é válido nesse aspecto. Quem canta, reza 2 vezes. Então, por isso, deve-se ter um grande apreço pelo canto na celebração da missa. Embora não seja necessário cantar sempre, por exemplo, nas missas feriais, nas missas de dia de semana, todos os textos que por si se deixem ser cantados, mas deve-se procurar com todo cuidado que não se falte o canto dos ministros e do povo nas celebrações que se realizam nos domingos e festas de preceito. Né? Aí é claro, né? O número 41 faz falar que se dê primazia ao canto gregoriano como canto próprio da liturgia romana, mas que esse canto possa ser adaptado, né, de acordo com a cultura e a localidade de cada igreja. Né? No próximo vídeo nós trataremos dos gestos e atitudes corporais.